No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Gatekeeper, uma das funções mais importantes do planejamento e controle de manutenção. Se você não sabe o que é Gatekeeper, eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo até o final. Olá, aqui é o Jonathan da Engeteles. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das funções mais importantes do setor de planejamento e controle de manutenção, que é o Gatekeeper. O Gatekeeper, eu queria deixar bem claro para você que o Gatekeeper não é um cargo, é uma atribuição, é uma função, tá? Para você entender o que é o Gatekeeper, ele é um centralizador de informações. Essa primeira atribuição surgiu no jornalismo por volta de 1934, onde as pessoas centralizavam os pedidos de reportagem em uma única pessoa dentro do jornal e essa pessoa lá dentro distribuía para cada repórter para fazer ali a sua matéria. E nós trazemos isso para o ambiente de manutenção. As solicitações de serviço são centralizadas no Gatekeeper. O Gatekeeper, em tradução livre, significa guardião do portão. Então, ele vai ser a pessoa que vai fazer a interface do setor de manutenção, mais especificamente do setor de planejamento e controle de manutenção, com o cliente interno, que é a produção, o setor de qualidade, o setor de segurança do trabalho, qualquer pessoa que demande algum serviço para manutenção. Então, como que funciona o trabalho do Gatekeeper? Bom, a atribuição Gatekeeper ela pode ser dada para o planejador de manutenção, ou para o supervisor de manutenção, ou para algum líder de manutenção. O que é importante que fique claro? Primeiro, o Gatekeeper ele tem que ter conhecimento da atividade, né? Ele tem que ser uma pessoa que tem que ter conhecimento técnico sobre a atividade que está sendo solicitada. Segundo, ele tem que ter conhecimento sobre os recursos necessários para aquela atividade, para ele poder priorizar essa atividade. Vou te mostrar daqui a pouco como que ele faz isso. E terceiro ponto, ele tem que ser uma pessoa que tem influência sobre a equipe. Tem que ser uma pessoa que tem já um cargo, um poder de decisão para falar quando que aquele serviço vai ser feito ou não. Ele que vai dar esse primeiro retorno ao cliente. Então, imagine a seguinte situação. A todo momento, o setor de manutenção está recebendo um monte de solicitação de serviço. Essas solicitações de serviço são desde serviços que são críticos, ações de manutenção corretiva críticas em equipamentos e processos críticos, e também serviços que têm uma criticidade menor, como limpeza, um serviço de pintura, algum serviço de alguma reforma, algum reparo, que são atividades de manutenção, mas eles têm uma prioridade menor. O que o Gatekeeper faz? Todo mundo vai solicitar esse serviço único e exclusivamente para o Gatekeeper. O Gatekeeper vai ser a única pessoa que vai receber essas solicitações de serviço. Aí ele vai avaliar solicitação por solicitação e vai definir um nível de prioridade para que essa solicitação de serviço seja transformada em ordem de serviço e a partir dali seja executada. Você pode ver que no nosso exemplo aqui, de todas essas solicitações de serviço que o Gatekeeper recebeu, ele definiu como prioridade essas duas aqui no início como prioridades imediatas, ou seja, para tudo que está fazendo e vai lá resolver essas duas solicitações. Logo em seguida, nós temos 4 em prioridade urgente, que vão ser feitas em até 2 dias. Temos 5 que vão ser feitas em até 7 dias. Temos 3 de prioridade média, que vão ser feitas em até 14 dias. E temos uma que vai ser feita em até 30 dias. Como que o Gatekeeper chegou nessa conclusão que essas atividades seriam feitas de acordo com esse tempo? Qual foi o critério de urgência que ele usou? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, além de definir quem é o Gatekeeper, obviamente em um senso comum, vai ser construir um algoritmo de priorização para solicitação. Então, o Gatekeeper ele vai pegar cada solicitação dessa e vai ver qual nível de prioridade essa solicitação tem usando esse algoritmo. Então, veja bem aí na sua tela como que esse algoritmo foi construído. Esse algoritmo ele é um algoritmo bem genérico, ele pode ser usado na maioria dos casos sem problema, mas ele varia de empresa para empresa. Pode ser que a sua empresa tenha uma prioridade maior em algum determinado assunto e você tem que levar isso em consideração. Então, esse algoritmo, a primeira pergunta que ele tem que responder é a seguinte. Bom, o Gatekeeper vai pegar essa solicitação e fazer a seguinte pergunta. Esse problema, ele afeta diretamente a segurança ou o meio ambiente? Caso afete, né, ele já recebe ali a criticidade A, ou seja, vai ser resolvido de forma imediata. Segunda pergunta, esse problema já ocorreu ou tem um risco iminente de acontecer? Caso a resposta seja sim, nível imediato. Segundo ponto, afeta a produção
e qualidade, ou produção ou a qualidade? Caso sim, ele recebeu ali num primeiro momento a criticidade A. Depois, a segunda pergunta é: esse equipamento é monitorado? Ou seja, eu tenho como monitorar esse equipamento com alguma técnica preditiva, algum monitoramento online, algum supervisório que me indique se esse problema está piorando ou não? Caso eu tenha um monitoramento, eu já passo ali para a terceira pergunta, que é a seguinte: os recursos para fazer esse serviço estão disponíveis? Se estiverem, esse serviço ele pode ser feito em até uma semana. Caso não estejam, a próxima pergunta é: necessita programar uma parada para fazer esse serviço? Caso necessite, ele pode cair ali para um período trimestral, semestral ou anual, ou pode ser feito ali dentro de 15 dias ou um mês. O que vai determinar é se os recursos estão disponíveis ou não. Agora, caso eu não tenha um monitoramento, eu tenho que fazer esse serviço em até 2 dias. Ele é um serviço urgente. Então, qual que é a importância do gatekeeper no processo? A maioria das empresas que a gente visita, o que acontece? Se a produção quer um serviço, precisa de algum serviço, ela pega ali o primeiro mecânico que ela vê passando, ou pega ali pelo supervisor, pede o serviço, esse serviço é executado e acaba que você não tem nenhum histórico, não tem uma forma de controlar esse serviço. Uma vez que você centraliza todas as solicitações de serviço em uma única pessoa, esses serviços começam a ter uma segurança maior no histórico. Então, se você tiver 3 turnos de operação, por exemplo, não significa que você precisa ter um planejador em cada turno, mas você precisa ter um gatekeeper em cada turno. Então, esse gatekeeper pode ser um mecânico, pode ser um eletricista, pode ser alguém da manutenção que vai ficar recebendo essas solicitações de manutenção e depois alimentar o sistema, porque dependendo da sua estrutura de PCM, como ela está montada hoje, essa solicitação de manutenção ela pode acontecer de várias formas. Pode ser por um e-mail, pode ser até por um call center, pode ser através do seu sistema de gerenciamento da manutenção. A pessoa cria uma solicitação ou uma nota de serviço para que depois se transforme em ordem de serviço. O importante é que tenha uma pessoa para a qual irá se solicitar esse serviço, tenha a pessoa para avaliar essa solicitação, se ela é pertinente à manutenção ou não, definir o nível de prioridade, definir o nível de viabilidade daquele serviço e dar o retorno para o cliente interno quando aquilo vai ser feito. Tá? Isso é que é importante, para depois que essa solicitação foi aprovada, ela se transforma em ordem de serviço, já com todos os recursos ali bem dimensionados e uma data para ser executado. Tá? Então hoje, se na sua empresa não tem um gatekeeper e você precisa convencer alguém da importância de se ter essa pessoa, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link, né, de um artigo com todas as funções do gatekeeper, qual a sua importância, caso você precise estudar mais sobre isso e também mostrar para alguém. Sugiro também fortemente que você se inscreva no nosso canal e deixe um like nesse vídeo, para que sempre que houver vídeos novos como esse, o YouTube te notifique e você fique por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.